comer doce envelhece a pele? E essa é uma pergunta muito importante porque recentemente começou a bombar na internet as pessoas falando sobre o processo de glicação. E o que seria a glicação? Glicação aconteceria com a glicose, que é o açúcar que o nosso corpo carrega como energia, fazendo um processo químico que gera destruição de alguma substância. E glicação vem de glicose, e glicose é o jeito que o nosso corpo carrega açúcar no sangue. Logo, muitas pessoas podem pensar, se eu comer algo com açúcar, esse açúcar vai causar uma destruição no meu corpo, por exemplo, uma destruição no colágeno. Logo, muitas pessoas estão com medo de comer coisas doces que têm mais açúcar, porque esse açúcar vai chegar no sangue e vai destruir o colágeno. Mas para entender isso, nós temos que entender que, primeiro, não importa o que você coma, mesmo que você nunca coma açúcar, mesmo que você nunca coma glicose, mesmo que você faça aquelas dietas da moda que tem atualmente de dieta carnívora, só come carne, a energia que o seu corpo vai usar no dia a dia é a glicose, porque o corpo transforma tudo em glicose para carregar como energia. Então, não precisa você comer açúcar para ter glicose. A glicose é naturalmente o que vai ser usado como energia. Isso pode parecer um pouco estranho, mas o nosso corpo realmente consegue fazer isso. Ele pega a carne, a proteína, transforma naquela forma de energia e circula no corpo como glicose. Todo mundo, inclusive você assistindo, tem uma quantidade de glicose passando no corpo. Se ela ficar muito baixa, você pode até morrer. Tem que ter glicose no corpo. Agora, quando a gente fala desse processo de glicação, tem uma informação que talvez seja um pouco estranha, mas é uma coisa normal. Faz parte da renovação que nós temos no nosso corpo, porque a nossa pele está o tempo inteiro fazendo peles novas. Então, todo mundo tem glicação. O problema da glicação vai ser quando você tiver um excesso de glicação. E aí você pode pensar, tá, então significa que se eu comer um excesso de açúcar, um excesso de doce, isso vai acontecer? Não é tão simples assim, muito embora eu acho que não é bom você ficar comendo excesso de doce. Isso acaba levando a ganhar peso, obesidade, que tem muitos outros problemas de saúde. Então, quando a gente fala de um excesso de açúcar numa alimentação, e eu tô falando de comer muito doce, por exemplo, eu acho que não é uma boa ideia, pensando na saúde de forma geral. Mas a pergunta aqui é, se você comer um pouquinho de doce, ele vai ser transformado na glicose numa quantidade pequena e o corpo vai acabar usando. A mesma coisa aconteceria se você comesse um pão, uma massa, uma carne. Aí eu sei que as pessoas vão falar que aumenta mais rápido essa quantidade de glicose no corpo. E aí vem a segunda informação aqui no vídeo. Nosso corpo tem um hormônio que é a insulina. Quando sobe esse açúcar no sangue, ele puxa essa glicose para transformar em energia. Se você comer demais, vai virar gordura. Então, talvez o mais óbvio que vai acontecer com excesso de doce é que você pode acabar engordando se tiver muitas calorias. Quanto mais calorias, mais gordura vai criando. Mas quando a gente fala de glicação, a glicação ruim, a que causa dano, a que é muito perigosa, acontece quando tem um excesso muito grande de açúcar no corpo e o nosso corpo não consegue tirar aquele excesso, que acontece na doença diabetes, que nós temos um problema nessa insulina, no hormônio, ou tá faltando porque tem pessoas que perdem o pâncreas e aí não tem a produção, ou também ela não tá mais funcionando. Aí nesse caso, fica um excesso de glicose, mesmo que você não coma doce nenhum. Olha que curioso, se você tem diabetes e não come nada de doce, mas come alguma coisa no dia a dia, essa glicose vai ficar muito alta, porque a insulina não está funcionando. E aí, nesse caso, esse excesso de glicação não apenas vai envelhecer a pele, mas pode causar muitos problemas, como infecção, alergias e outros assim. Então, o problema aqui é esse excesso de glicação. Tanto que nós temos um exame que nós vemos quando tem esse excesso de glicação, que é a hemoglobina glicada, que é um exame que nós vemos como está o controle do diabetes. Quando ele está muito aumentado, a gente sabe que está tendo muita glicação, inclusive do nosso colágeno. Mas nesse caso, o diabetes não é só perigoso para a pele, é perigoso para o corpo inteiro. Então, encerrando de uma maneira direta, você pode sim comer doces todos os dias, numa quantidade pequena, bom senso, e não vai envelhecer a sua pele. Tanto que, se você vê por aí até aqueles programas como Quilos Mortais e outros assim, que tem pessoas muito obesas que comem muito doce, algumas vezes, né, porque nem sempre é doce, muitas delas têm uma pele normal. O problema aqui acaba acontecendo que ganhando gordura estica a pele e depois, se a pessoa perde aquela gordura, aquela pele ficou flácida porque a gordura esticou, não que destruiu o colágeno. Então, na dúvida, pode comer o seu doce em paz.